Que tal aprender a fazer em casa a pasta americana? Isso mesmo, se você já trabalha com bolos decorados ou pretende trabalhar com bolos decorados e se tornar um cake designer, essa pode ser uma boa receita para você. E eu vou te dizer por quê. Em primeiro lugar, porque o custo dela é infinitamente mais barato do que você comprar as pastas industriais já vendidas prontas no mercado. Em segundo lugar, porque o sabor dela é muito mais agradável, porque é uma receita caseira, né? Não vai nenhum tipo de química, não vai conservante, não vai nada daquilo que a indústria é obrigada, na verdade, a colocar até para a pasta poder ter uma boa durabilidade, tá? Então, já por isso mesmo, a caseira, uma das desvantagens dela é a durabilidade, que é muito mais curta. Mas aí eu sempre digo para aluno meu, né? Você não vai fazer 10 quilos de pasta se você precisa de um. Então, você vai fazer conforme a sua necessidade. E a terceira vantagem é a praticidade dela. Você tem como cobrir bolo com ela, as sobras de cobertura podem se tornar modelagens, como o vídeo que eu ensino a fazer a modelagem de um ursinho em pasta americana, é a mesma pasta tingida com corante das cores que você prefere, marrom, o rosinha, qualquer cor que você precisar, e ela vira modelagem. Então ela é versátil, ela é mais saborosa e ela é mais barata. Os ingredientes para o preparo da pasta são simples, mas ao mesmo tempo são específicos em algumas particularidades. Eu vou explicar. Em primeiro lugar é o açúcar. Açúcar impalpável. O que é açúcar impalpável? É um açúcar extremamente fino, no toque ele parece um talco de tão fino que ele é, mas ele tem uma porcentagem de 30% de amido de milho. Então, ele é o único açúcar que tem essa porcentagem. E para que a gente precisa do amido de milho na receita? Porque é ela que vai ajudar a dar ponto na pasta, tá? Então, você fala para mim, mas eu não achei açúcar impalpável, eu achei açúcar de confeiteiro. Não serve, tá? O açúcar de confeiteiro, por exemplo, da União, é o único açúcar extremamente fino, mas ele é puro, ele não tem uma única grama de amido, por isso que ele empedrava aquele glaçúcar, lembra? Que ele virava uma pedra, porque o amido também previne que o açúcar não pegue umidade e não fique empedrado. Então aquele glaçúcar, que também é chamado de açúcar de confeiteiro, ele é muito fino, mas ele não tem amido. As marcas de confeitaria, que tem várias aí no mercado, o açúcar que chama açúcar de confeiteiro, ele tem sim uma porcentagem de amido, tá? Por isso também que em comparação com a outra marca, ele não empedra porque ele tem uma porcentagem de amido, mas ainda assim é uma porcentagem mais baixa que para o preparo da pasta americana não serve, tá? Então, açúcar de confeiteiro de nenhuma marca serve. A única que você vai poder usar é o açúcar impalpável, porque ele é o que tem a maior porcentagem de amido de milho, que é o excelente para a gente poder fazer uma boa pasta americana. Segundo ingrediente, a glucose. A glucose tem que ser desse tipo aqui, ela é bem mais densa, ela é transparente, então aquela glucose que você encontra em supermercado, por exemplo, que também é glucose de milho, mas ela lembra o mel, tanto na fluidez, que ela é muito mais fluida, quanto na cor. Então, por esses dois motivos, a glucose de milho que você acha no supermercado, você não vai poder usar para fazer pasta americana. Tem que ser essa glucose mais densa, transparente, que você só encontra em loja de produtos de confeitaria, tá? Água, né? Água em temperatura ambiente. Gelatina em pó. Então, gelatina em pó também é um produto simples, mas neste caso vai ter que ser um produto específico, porque, por exemplo, a gelatina, ela não é produzida quimicamente, ela é extraída do tutano do boi, então ele é um produto animal, tá? Conforme a marca da gelatina, ela é ou muito forte, ou seja, uma concentração muito alta,
ou o contrário, é muito baixa. Em qualquer um dos casos, dependendo da função que a gelatina tem na receita, vai interferir diretamente no resultado, tá? E aqui na pasta americana, a função da gelatina é deixar a pasta elástica e macia. E, portanto, não vai ser qualquer tipo de gelatina ou qualquer marca de gelatina que vai servir. As marcas que você encontra em supermercado, ela tem uma concentração que é chamada de bloom, tá? Ela tem o bloom muito baixo, então não dá certo. Marca de supermercado não dá certo. As marcas de confeitaria, por outro lado, também tem um bloom extremamente alto, então também interfere no preparo da pasta. Qual é o bloom ideal? Qual é a concentração ideal? Entre 150 e 180. Nem sempre as marcas colocam essa informação na embalagem, então eu vou deixar aqui na descrição as duas marcas que eu conheço, a concentração das duas. As duas eu já uso há muitos anos, então vocês podem usar tranquilamente, que não vai ter problema nenhum, porque se a gelatina não tiver a concentração correta, aquilo que eu disse, ou muito alta ou muito baixa, você não vai conseguir fazer a pasta, porque ao invés de ela ficar lisa, macia e elástica, ela vai começar a esfarelar e ela não junta mais. E aí você perdeu todos os outros ingredientes porque não tem como consertar, tá? Então a gelatina é um dos produtos, um dos ingredientes aqui quase que mais importante para que você não tenha problema na hora do preparo, tá? A água, na verdade, é para diluir a gelatina. Margarina. Aí você fala para mim, margarina, Sandra? É, margarina. Há receitas na internet que você já deve ter visto que usa gordura vegetal, aquela hidrogenada. Eu já não sou muito fã, eu prefiro a margarina, mas ela também não é qualquer margarina. Ah, mas não podia ser manteiga? Não, a manteiga também é a gordura do leite, então são gorduras diferentes, que a margarina é gordura vegetal também. Então, ela não é qualquer uma, você vai comprar aquela margarina tipo forno e fogão, que ela tem na embalagem, normalmente ela vem em tabletinhos, 4 tabletes de 100 gramas, então isso já tem uma diferença com a manteiga, que é vendida em tablete de 200 gramas. Ele é vendido em pacotes com 4 tabletes de 100 gramas. E a parte importante da história é, primeiro, que ela é bem clarinha. Então, tem margarina que costuma ser, às vezes, muito escura, quase alaranjada. E aí a sua pasta não fica branca. Então, é importante dessa margarina ela ser forno e fogão porque ela tem 70% de lipídio. Ela tem 70% de gordura. E é isso que ajuda no preparo da pasta, porque se ela tem 70% de gordura, ela não tem um percentual alto de água. Então essas margarinas de potinho que você compra às vezes para comer com pão em casa, se ela for do tipo light, né, que tem um percentual mais baixo de gordura, você já não vai conseguir usar ela para fazer a pasta, porque ela tem muita água, menos gordura, e aí interfere no preparo da pasta, que também não vai dar certo, tá? Então, margarina, forno e fogão, 70% de lipídio, que a sua pasta, além de não ficar bege nem amarelada, nada disso, porque não vou usar corante para fazer pasta branca, com todos esses ingredientes ela fica branca já automaticamente, e você vai ter uma pasta saborosa, porque não vai ter aquele gosto de gordura pegando na boca, tá? E por último, eu uso essência. Primeiro porque ela é transparente, para que não interfira na cor da pasta. E aí o sabor, eu, por exemplo, eu faço pasta e trabalho com pasta há 18 anos. E sempre usei a essência de amêndoas, mas aí é uma preferência pessoal, porque eu acho que fica um sabor suave, ela lembra o marzipan, que é uma pasta à base de amêndoas, e é agradável. Ah, Sandra, não gosta de amêndoa. Troca por baunilha, só que aquela baunilha que é transparente, como essa daqui, porque a baunilha comum é marrom, tá? E aí você tem um sabor gostoso, mas você vai interferir, você não vai conseguir fazer pasta branca, porque ela vai interferir aqui na cor, tá? Então, não gosta da amêndoa? Não tem problema. Troca por baunilha branca, para que você não tenha problema com cor, tá? O
preparo da pasta é bem fácil, tá? Eu prefiro, por exemplo, ativar a gelatina pelo processo de banho-maria, porque a gelatina é quase igual ao chocolate. Se você superaquece o chocolate, se você esquenta demais o chocolate, adeus chocolate, né? Não serve para mais nada, porque ele não pode receber alta temperatura. A gelatina não é diferente. Então, para não correr o risco de esquentar demais, por exemplo, quem faz no micro-ondas, eu prefiro o banho-maria porque é mais seguro e você controla melhor tudo isso, tá? Porque se você superaquece a gelatina, a pasta americana dá errado, ela não fica elástica, ela não fica macia, muito pelo contrário, ela começa a esfarelar e não tem conserto, tá? Então não adianta ter comprado os ingredientes todos corretos, inclusive a marca de gelatina correta, né? A concentração correta da gelatina, se você superaquecer ela, porque aí você perdeu a gelatina, tá? Então eu prefiro o processo de banho-maria porque você controla melhor o calor que ela vai receber. Aqui a água ainda está fria, tá? Então assim eu começo o preparo. Pego a medida de água e aqui na descrição eu vou deixar as medidas todas que você vai precisar para poder fazer a pasta. Hidrata bem a gelatina, então eu faço assim, ó. Eu vou polvilhando, eu vou jogando ela na água para ela hidratar muito bem, porque se ficar alguma parte do pozinho, alguma parte da gelatina, o pó da gelatina sem receber água, sem hidratar, ela depois fica durinha, vira uma pedrinha e ela não dissolve mais. Aí na hora que você estiver lidando com a pasta, sovando a pasta, você vai sentir pedrinha, que é na verdade gelatina que não dissolveu, tá? Olha lá. Uma gelatina de boa concentração, que é a média, né? Nem muito baixa e nem muito alta. Olha lá, ela seca extremamente rápido, ó. Já tá seca, tá? Então, gelatina hidratada na água fria, banho-maria frio. Aí você coloca ela para aquecer, tá? Coloca sempre fogo de médio para baixo. Ou quando a água começar a esquentar, você diminui o fogo para não ficar muito tempo. Porque esse processo do banho-maria, na verdade, é somente para aquecer a gelatina. A gelatina precisa receber esse choque térmico entre a água fria, a hidratação da água fria e depois o aquecimento para ela poder entrar no seu funcionamento, tá? Então, assim que ela voltar a ficar líquida, você vai adicionar todos os outros ingredientes, que é a glucose, a margarina, forno e fogão, 70% de lipídio, e a essência. E eu já vou dar uma dica, tá? A essência, ela é não só produzida artificialmente, mas a base dela é álcool de cereais, tá? Então, muito cuidado na hora de usar essência, principalmente se você estiver fazendo isso no bico do fogão, que tem chama, que tem fogo, porque se isso pingar no fogo, você vai se queimar porque ele vai voltar em você. Vai ser que nem flambagem, né? Aquelas sobremesas que são flambadas com alguma bebida alcoólica, não vai ser diferente, tá? Então, se você vai fazer esse processo no fogão, perto do fogo, o último ingrediente a colocar é essência e não coloque com o fogo ligado. Olha lá, gelatina totalmente dissolvida, tá? Agora você adiciona os outros ingredientes. A ordem é irrelevante desde que você tome cuidado com a essência, tá? Glucose, margarina, 70% de gordura, 70% de lipídio. Vamos lá. E desliga o fogo e coloca a essência. Muito bem. Aqui você já não precisa mais deixar no banho-maria, tá? Porque o tempo de aquecimento da gelatina já foi,
Então, lembra que esse processo de banho-maria não é para derreter nada, não é para derreter os outros ingredientes. É o choque térmico que a gelatina precisa receber para ser ativada, tá? Então, não deixa mais tempo no fogo só porque a margarina não derreteu, porque ela está gelada, porque não faz diferença, ou porque a glucose é densa e ainda não dissolveu. Então não faça isso, tá? Gelatina voltou a ficar líquida de novo pelo aquecimento, coloca os outros ingredientes, tira do fogo, coloca a essência e mistura. Tá pronto, tá? Não vai deixar mais tempo no fogo, não. Agora que a sua mistura está pronta, você vai pegar uma parte do açúcar, põe na sua bancada, fazendo uma cova com ele. Ou seja, faz aqui, ó, um buraco aqui no meio para receber esse líquido, tá? Então, por enquanto, eu não vou colocar todo esse açúcar, não. Uma dica para quem precisa fazer pasta, por exemplo, já colorida, porque vai cobrir o bolo de azul, por exemplo. Você sempre vai usar corante em gel comestível para tingir pasta americana, e aí você pode usar a marca da sua preferência, tanto faz desde que seja gel. E você já pode colocar aqui, ó, já nesse líquido todo do preparo, porque ao mesmo tempo que você vai fazer a pasta, você já vai tingindo. E aí é só consertar a cor, ajustar a cor, colocando mais corante, dependendo do tom que você quer usar, tá? Só que aqui, do jeito que ela está aqui, se eu não colocar absolutamente corante nenhum, a minha pasta vai ficar branca, porque não usei nenhuma margarina muito escura, com muito corante, porque normalmente eles usam corante de urucum, e aí ele é laranja às vezes, né? Fica muito escuro. Então, se não colocar nada, usar essa mesma margarina que eu uso, você vai ter pasta branca, tá? Naturalmente branca. Mas se quiser colocar gel branco também, para ficar mais claro, o quão mais claro você quer, não tem problema. Olha lá, com uma espátula ou com duas, eu vou agregando o açúcar nessa mistura líquida, e não começa esse processo com a mão não, porque vai ficar grudado, essa parte, aquele líquido é melequento, é grudento, não vale a pena, tá? Faz aqui com espátula mesmo, vem juntando açúcar, até que ele fique uma massa mais firme, a ponto de você conseguir sovar com as mãos, tá? Tem uma outra opção, tá? Em vez de fazer assim, você teria uma outra opção também, só que aqui vai o aviso. Com muito cuidado, se você tem uma batedeira que tem aquele gancho para massa pesada, ou seja, não é o globo, não é a pá, é aquele que tem gancho de massa pesada. Esse começo do processo de preparo, você poderia fazer na batedeira, tá? Qual é o aviso? Qual é o cuidado? Não tenta fazer a pasta até o fim na batedeira, porque a batedeira não foi feita para isso. A pasta americana, quando ela fica pronta, até ela ficar pronta, ela é uma massa muito mais pesada do que a batedeira aguenta. Então, na primeira vez você vai conseguir, na segunda já vai ser um pouquinho mais difícil. Na terceira, você pode fundir o motor da sua batedeira e perder a batedeira, tá? Estragar a batedeira. Então, esse pedaço você pode agilizar fazendo na batedeira. Coloca até no máximo 60% do açúcar, ou seja, se a receita pedir 1 kg, você põe 600 gramas, faz o preparo, bate lá com massa de gancho, o gancho de massa pesado. A hora que ela misturar tudo, vai ficar um pouco mais firme do que está aqui agora, que isso aqui parece um chiclete gigante. Aí você traz para a bancada e termina de sovar com o açúcar restante, tá? Olha lá. Aqui
eu já consigo sovar com a mão e vou com a espátula ajudando a tirar, a desgrudar da bancada. E seguimos sovando. Olha lá, você vai sovando, sempre adicionando o açúcar por baixo da pasta, tá? E ela aqui ainda não está pronta, tá? Como eu sei? Primeiro, a cor, né? Ela ainda tá levemente amarelada, se você comparar com o açúcar. E ela gruda, ó, igual um chiclete. Aqui, ó. Essa daqui pode ser o ponto que você possa fazer na batedeira, ou seja, ao invés de fazer a cova, coloca 60% da medida do açúcar na tigela da batedeira, faz aquele preparo do banho-maria, despeja lá e deixa a batedeira batendo, tá? Se ela chegar até esse ponto aqui, não força tanto a batedeira, você tira da tigela, despeja na bancada, que não pode ser superfície de madeira, tá? Pedra ou inox, madeira não. E adiciona o resto do açúcar sovando. A melhor maneira de fazer isso também é aqui, ó. Açúcar por baixo. Não passa os dedos pela massa assim, ó. Você vai estar adicionando ar na massa. E aí, aquela história de, na hora de abrir pasta americana tem bolha de ar, também é devido à maneira de sovar, tá? Olha lá. Então aqui, ó, eu puxo, dobro ela nela mesma e vou trabalhando ela por inteiro, tá? Vai adicionando o açúcar. E aí, aqui também, enquanto ela tá grudando, é um ponto que você pode guardar, reservar, fechada, bem fechada no saquinho. Se for o caso, passa um pouquinho de gordura para ela não ressecar, mas bem pouquinho, fecha bem, que você pode adiantar esse processo ao invés de fazer tudo junto com o bolo. Faz ela até aqui, não deixa ela 100% pronta, ou seja, não coloca 100% do açúcar, deixa faltando ainda uns 20%, tá? Reserva, e aí daqui uns 2 dias, quando o seu bolo estiver pronto para receber a pasta, você pega ela, coloca 10 segundos no micro-ondas, sova um pouquinho, mais 10 segundos no micro-ondas para ficar mais fácil de sovar de novo, tá? E aí adiciona o restante do açúcar e ela tá pronta para cobrir. Então isso pode ser também uma alternativa de não ter que fazer a pasta junto com o bolo e ganhar tempo, tá? Então, não guarde a pasta para cobrir bolo com ela 100% pronta, ó. Grudando ainda, você pode guardar, ó, ela pega na bancada, você pode reservar ela para dar ponto, abrir e cobrir junto com o seu bolo. Olha lá, tá quase pronta. Como eu sei que ela já tá quase pronta? Primeiro, a cor que já tá bem mais clarinha, né? E ela depois que secar, ela fica bem branca. Depois vai lá no meu site dar uma espiada nos meus bolos ou nas minhas redes sociais, que você vai ver que a pasta fica branquinha, tá? E aquele branco não é corante. Essa é a pasta feita naturalmente, tá? Sem corante algum. Como eu sei que ela tá pronta? Primeiro que ela tá mais clarinha e ela não gruda mais na mão, feito um chiclete como estava lá no começo, olha lá. Eu consigo apertar e ela já não tenta segurar a minha mão, tá? Então aqui ela já está pronta. Pasta pronta. Agora você, para guardar, talvez seja melhor fazer 2 bolinhas assim, porque na hora de sovar vai ficar mais fácil sovar por partes do que se ela tiver inteirona, né? Guarda aqui num saquinho de alimento, bem fechado,
Pode ser um para cada saquinho. Espero que vocês tenham gostado da receita e que aproveitem as dicas e agora façam a comparação entre a pasta americana caseira e a industrial. Se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque assim que eu publicar um novo vídeo, que de repente eu posso ensinar alguma técnica para usar essa pasta aqui, você vai ficar sabendo, porque o YouTube vai te avisar e você não vai perder a novidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.